E a gente também traz agora o olhar da política. Como é que essa conversa entre Donald Trump e o presidente Lula repercutiu? Temos base governista comemorando e a oposição criticando. Pedro Moreira, tudo dentro do jogo da política, né? Como esperado. Traz para a gente, então, o que temos de reações aí em Brasília. Mais uma vez, bom dia. Oi, Carol. Agora com mais tempo, bom dia para você. Ótimo começo de semana para quem está com a gente. Tá essa divisão, né, entre elogios da base e do lado da oposição, não só críticas, mas também uma tentativa de diminuir a relevância do encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, né? Começando por integrantes do governo, a gente teve, por exemplo, teve várias manifestações, né, ao longo do domingo, principalmente pela internet, pelas redes sociais. O ministro de Minas e Energia, por exemplo, Alexandre Silveira, postou, abre aspas, na Malásia, o presidente Lula se reuniu com Donald Trump para discutir a agenda econômica Brasil-Estados Unidos. O Brasil retoma o diálogo com o mundo sob a liderança de um verdadeiro estadista. Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele compartilhou a postagem que o presidente Lula fez com a foto, né, ao lado de Donald Trump. Primeira postagem que o Lula fez falando do encontro nas redes sociais do presidente brasileiro, e Padilha escreveu na legenda que desse compartilhamento, né? Presidente Lula, gigante pela própria natureza. No Congresso, a oposição, nesse misto de críticas e de tentar diminuir, né, a relevância do encontro. Por exemplo, o deputado federal Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, postou o seguinte, abre aspas, na cara do Lula, Trump rasga elogios a Bolsonaro e chama-o de grande homem. Parece que a reunião não saiu como o Barbudinho esperava. A imprensa ontem correu para dizer que Bolsonaro era página virada para Trump. A imprensa militante é um câncer, fecha aspas. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, escreveu o seguinte, para aqueles que diziam que tarifaço era culpa de Eduardo Bolsonaro, hoje fica provado que nunca foi. Há meses o Brasil paga o alto preço da falta de humildade de um descondenado presidente, arrogantemente que não quis negociar logo o tarifaço. Hoje está provado que a culpa é do descondenado Lula. Falando de Eduardo Bolsonaro, né, a quem o deputado Sóstenes fez referência, o deputado federal, filho do ex-presidente que está nos Estados Unidos desde o começo do ano, também usou as redes sociais. A gente até separou o tweet, a postagem dele, Carol, já que ele teve tanto papel, né, nessa questão, nessa relação entre Brasil e Estados Unidos. E Eduardo Bolsonaro postou um vídeo, um trecho daquela primeira parte do encontro que foi aberto à imprensa, né? E escreveu o seguinte, Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário. 2 pontos, Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas. E nesse vídeo que o Eduardo Bolsonaro compartilha, Carol, é aquele trecho em que o presidente Trump faz elogios, volta a fazer elogios a Jair Bolsonaro, e aí uma repórter pergunta se Jair Bolsonaro seria a pauta da reunião. E aí o presidente dos Estados Unidos responde, não é da sua conta. Ainda sobre o parlamento, né, aí a gente teve aquelas posições da base governista comemorando, né? Por exemplo, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, que é o líder do PT na Câmara, disse que o encontro simboliza a volta de um Brasil que fala de igual para igual com o mundo. Outro parlamentar da base, né? Senador Humberto Costa, do PT também, abre aspas, contra todas as expectativas, a soberania e o interesse nacional prevaleceram. O presidente Lula se reúne com Donald Trump em um encontro cordial e produtivo. E aí segue fazendo elogios, né, a esse encontro. Quem também se manifestou, Carol, até para encerrar e te devolver, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também elogiou essa reunião. Disse Mota, cumprimento os presidentes Lula e Donald Trump pelo importante encontro de hoje. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a história agradece. Foi assim nas grandes viradas do mundo, sempre pela palavra, nunca pelo silêncio. A Câmara continua à disposição de nossa diplomacia, votando assuntos importantes sobre o tema e comprometida em servir ao país. Comprometida em servir ao país. Carol, essas foram algumas das manifestações que a gente acompanhou de ontem para hoje. Lógico que hoje a gente vai ficar ligado também aqui nesse primeiro dia útil em Brasília, se a gente vai ter mais autoridades, líderes comentando esse encontro do presidente Lula com o presidente Trump. Carol.